Nós estamos no ar com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui ao vivo pela Rede TVM para falarmos a respeito da doutrina espírita. E hoje quem está aqui conosco para apresentar o programa é o nosso amigo Ayrton Vicente Pereira. Seja bem-vindo, Ayrton. É um prazer estar aqui, sim. Vamos levar, então, aos nossos colegas que acompanham o programa Presença Espírita uma visão espírita de mais um tema à luz da doutrina espírita. Né? E é sempre interessante a gente falar a respeito da doutrina espírita, porque gera muita curiosidade. Nós podemos destrinchar vários temas, falar de vários temas que vão de encontro aos anseios da nossa alma, temas mais técnicos como mediunidade, fluidos, temas evangélicos, da moral do Cristo, temas que vão nos sustentando, na verdade, no nosso caminhar, porque nós temos essa sede das coisas da alma, porque nós somos alma, estamos encarnados num corpo transitório, num corpo que é um material importante para o nosso progresso, mas que ficará por aqui. E tudo que nós aprendemos enquanto nós estamos vivendo na Terra, tanto na área intelectual quanto na área moral, as virtudes que conquistamos, os valores que conquistamos ao longo da nossa caminhada, isso sim que nós levamos para a vida eterna, para a vida no mundo dos espíritos, né, Ayrton? São os tesouros que a gente acumula neste mundo e que são as nossas verdadeiras preciosidades, aquilo que nós aurimos de sabedoria e que, de fato, são os nossos pertences para a grande transição desse mundo para o mundo, no nosso mundo real, o mundo dos espíritos. Então, a doutrina espírita é pródiga em orientações diversas sobre diferentes temas, mostrando que nós temos as necessidades humanas de viver, porque somos espíritos encarnados, mas temos as necessidades do espírito de nutrição, alimentação. Da mesma forma que o corpo precisa para fortalecer, nós também precisamos das forças, das instruções, das lições que o Espiritismo nos traz para fortalecermos a nossa alma, havendo uma verdadeira imunologia da alma, também de fortalecimento das nossas forças, de acordo com aquilo que nós aprendemos e aplicamos na vida diária em termos de harmonia, de sabedoria que a doutrina espírita nos apresenta. Né? E é uma pena que muitas vezes a ficha cai, às vezes no momento em que nós estamos diante de uma doença grave, de um sofrimento muito pontual, né? Quando, na verdade, esses valores nós devemos ir adquirindo no nosso caminhar, no nosso dia a dia. As lutas que nós enfrentamos aqui na Terra nos tornam pessoas mais fortes, pessoas mais preparadas para enfrentar o futuro. E a doutrina espírita ela vem, então, há mais de 157 anos, através dos livros que Allan Kardec codificou, dos ensinamentos dos espíritos, e também depois de muitas outras obras e dos próprios espíritos que, em reuniões mediúnicas, vêm nos dar mensagens, ensinamentos, eles vêm nos sustentar no nosso caminhar, com mensagens de consolo, de elevação, de otimismo, para que a gente continue nessa nossa jornada terrena. E todas as quintas-feiras nós trazemos um tema novo, e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Se você quiser já ligar aqui para o telefone 3028-7122 ou através do Facebook fazer as suas perguntas, porque nós vamos falar da força do pensamento. É um tema, Ayrton, que gera bastante perguntas, bastante curiosidade, porque muitas vezes é de difícil entendimento. Da mesma maneira que a Terra é envolvida por várias camadas de gases que formam a sua atmosfera necessária para a vida física aqui na Terra, todo o universo é envolvido também por uma quantidade infinita de fluidos, e esses fluidos fazem parte de um fluido principal, chamado de fluido cósmico universal, que é por onde anda o nosso pensamento. Da mesma maneira que o som necessita do ar para se propagar, o nosso pensamento necessita desses fluidos para andar, para caminhar pelo universo. De maneira que tudo que pensamos, ele impregna essas energias. O nosso pensamento é movimento, o nosso pensamento é energia, que impregna o ambiente, atingindo não só a nós mesmos,
como aqueles que convivem conosco. Saiu uma reportagem na internet há pouco tempo da importância da água, de quando nós pensamos no bem, somos otimistas, oramos, toda essa energia repercute nos cristais de água, nessa pesquisa a água é congelada, e depois analisado os seus cristais. Quando nós pensamos bem, a água, ela recebe o impacto dos bons pensamentos, de maneira que os cristais formados na água congelada, depois dessa experiência, se tornam cristais harmônicos, de um desenho bonito, de um desenho bom de se ver. E quando na pesquisa é solicitado para as pessoas terem maus pensamentos, pensamentos de desânimo, isso também impregnou a água, que depois foi congelada, e os cristais formados eram cristais desarmônicos, feios de se ver, desestruturados. E o nosso corpo físico, de quanto de água ele é formado, né? Mais de 80% de água. Então, nós devemos imaginar a repercussão em nós mesmos dos nossos pensamentos. Os pensamentos positivos funcionando como grande propulsor da nossa vida, ajudando nas nossas realizações, nas nossas conquistas, no nosso bom-estar, porque nada mais difícil do que quando nós pensamos negativamente, quando somos pessoas que desacreditamos de tudo, pessimistas, pensamos no mal, pensamos nas coisas ruins, e isso, além de repercutir nas pessoas que convivem conosco, repercute diretamente na nossa intimidade. Se o pensamento tem essa força de se propagar pelo fluido cósmico universal, impregnar as estruturas, impregnar as criaturas, como fazer, Ayrton, para mudar nosso paradigma, de deixar de pensar coisas ruins, coisas negativas, coisas que causam a nossa bancarrota espiritual e muitas vezes até a nossa bancarrota física, e mudar o nosso paradigma para pensar sempre no bem, nas coisas boas, pensar de uma maneira otimista, de uma maneira positiva, pensar no bem e pensar no amor. Bem, Silvia, eu acredito que seja necessário primeiro compreender a dinâmica do pensamento, porque o pensamento, como você disse, é uma criação dinâmica, de tal forma que se a gente primeiro não sabe que o pensamento tem consequências imediatas e diretas, talvez a gente pense que é uma coisa abstrata, vaga, que não tem nenhuma repercussão direta, mas na medida em que a gente compreende que o pensamento sim reflete em nós, no ambiente em que vivemos, e ao mesmo tempo nós coletamos, ou seja, sentimos a influência de todos os pensamentos que nos circundam, e assimilamos pensamentos de natureza semelhantes àqueles que nós temos, nós então teríamos mais preocupação em educarmos e disciplinarmos os nossos pensamentos, ou seja, através da vontade, disciplinarmos os pensamentos para que eles sejam sempre direcionados para aquilo que é útil, bom, dando aquela sensação, por consequência de otimismo, forças para a autorrealização, motivação. Ao passo que outras posturas levam ao desânimo, ao abatimento, depressão. Então, o que precisa é atenção àquele conteúdo mental que nós frequentemente cultivamos no cotidiano, para que possamos disciplinar, porque não existe outra coisa mais importante para a elevação do espírito, senão a atenção à natureza dos pensamentos, porque são os próprios pensamentos que edificam a nossa felicidade ou infelicidade, alegria e desânimo. De tal forma que isso vai ser essencial. Agora, para se ter essa disciplina, é preciso compreender que os pensamentos são um atributo do espírito. E para que os pensamentos sejam bons, é necessário mudar a nossa postura espiritual, a nossa condição. As almas elevadas têm somente bons pensamentos, ou pensamentos positivos. Nós ainda oscilamos muito entre pensamentos que sejam bons ou pensamentos negativos. Às vezes nos abatemos e cultivamos pensamentos de crítica, ácida e assim por diante. Saímos bem na rua e de repente nós estamos sobrecarregados por causa desse psiquismo do pensamento. Isso, não é só em casa, no ambiente de trabalho, na via pública. Nós estamos constantemente permutando energias aparentemente abstratas, mas são concretas. O pensamento refletindo em nós cria imagens do nosso corpo espiritual que são concretas ou mesmo abstratas. E os espíritos lançando o seu olhar sobre nós, do mundo espiritual,
espiritual revêem com a nossa própria condição espiritual no nosso corpo espiritual sendo refletida. E, inclusive, Allan Kardec, com todo o seu trabalho de codificação da doutrina dos seus princípios básicos, teve também a dedicação a um capítulo a esse tema, que ficou registrado no livro Obras Póstumas, um capítulo bastante instrutivo a respeito disso que você falava, Silvia, que é esse efeito do pensamento, o seu direcionamento, o impacto sobre o corpo espiritual e também as imagens que cria. Esse capítulo chama Fotografia e Telegrafia do Pensamento, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Quem tiver curiosidade verá que Allan Kardec antecipa muito do que nós vemos hoje na literatura espírita com André Luiz, Emmanuel, Joana de Andes. Ele teve tempo até de dedicar-se a esse tema e estabelecer as bases da importância do pensamento em nós e no nosso cotidiano. Por isso que é tão importante a disciplina, o estudo de nós mesmos, para que nós façamos um balanço e tenhamos a ideia de quais os pensamentos nós costumamos cultivar a maioria do tempo, porque aí sim nós teremos a noção do que é preciso modificar. Esse assunto é muito intenso, é muito interessante. Nossa convidada já chegou para falar sobre esse tema. Você pode, então, mandar as suas perguntas aqui para a Rede TVM, mas agora a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Presença Espírita, esse é o segundo bloco do nosso programa. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira para dar continuidade ao nosso programa. Antes de passarmos para a entrevista, estamos falando do tema o pensamento, a importância da disciplina do pensar. Nós vamos apresentar o livro que você pode participar do sorteio, que será no último bloco, ligando para o 3028-7122, deixando o seu nome ou mesmo encaminhando uma pergunta sobre o tema do nosso programa. O livro que iremos sortear hoje será o livro ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o Espírito Emmanuel relata nesse livro há 2000 anos a sua trajetória, quando teve a oportunidade de conhecer o Cristo, encontrá-lo às margens do lago de Genezaré. Então, destacando ali nesse encontro, vivendo ele na condição de senador romano de Públio Lentulus, teve então essa oportunidade bendita de encontrar o Cristo, rogando a ele a cura da sua filha. Entretanto, Emmanuel, tão emocionado nessa ocasião, também diante do Cristo, sequer conseguiu pronunciar uma única palavra. Caindo de joelhos em lágrimas ardentes, ele então não consegue falar. Entretanto, Jesus, percebendo a sua intimidade, as suas problemáticas, consegue lhe falar tudo o que ele precisava ouvir. Ainda destacando que a cura da sua filha se daria, mas não por ele, mas pela fé da sua esposa, Lívia, que mais tarde se tornaria então cristã. E então, Emmanuel, Públio Lentulus, naquela ocasião, deixando aquele encontro memorável, ainda assim, ao retornar à condição de senador romano, continua iludido com as posses, com a condição de senador e não consegue admitir o Cristo naquela ocasião, dizendo ele que isso ainda lhe pesaria amargamente por muito tempo, essa perda da oportunidade que teve. Então, você que gosta dessa literatura de Emmanuel, entre os seus vários livros, esse livro há 2000 anos é uma ótima indicação de leitura para que se conheçamos um pouco do cristianismo primitivo, entre esses e outros livros da sua lavra mediúnica. Então, nós agora vamos passar a entrevista. A Silvia vai conduzir aqui as perguntas para nós, apresentar a entrevistada e conduzir as nossas perguntas sobre o tema que estamos tratando nesse programa. E hoje nós estamos recebendo a Presença Espírita para falarmos a respeito do pensamento, da força do pensamento, de como é importante nós pensarmos sempre num padrão mais elevado, um pensamento mais otimista, pensamentos de amor, pensamentos sempre positivos. Quais são as repercussões desse comportamento na nossa vida? A Eulécia Rezende. A Eulécia é uma das idealizadoras aqui do programa Presença Espírita, que acontece há mais de 7 anos. Ela é palestrante espírita em várias casas espíritas aqui na cidade de Ponta Grossa. Ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados e também da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila. Seja bem-vinda, Eulécia.
para falar um tema bem interessante, né? Porque existe até um pouco de misticismo em torno disso. Eu queria que você já definisse para nós o que é o pensamento. Bem, o pensamento, o cérebro humano tem 100 bilhões de células, que tem 100 bilhões de neurônios, que são as células cerebrais, e que elas caminham a 450 quilômetros por hora, sendo que elas são emitidas no intervalo de menos de um segundo uma com a outra. Então, esses neurônios são os pequenos construtores do pensamento. Um trabalho do Dr. Daniel Goleman, que é o autor do livro Inteligência Espiritual, ele nos diz o seguinte, vamos dar licença de ler, porque é citação de uma pessoa, a gente tem que ser bem atenta. O neocórtex é a sede do pensamento. Ele contém os centros que reúnem e compreendem o que os sentidos percebem. Quer dizer, então, esse neurocórtex, ela que é a sede do pensamento, ele reúne tudo aquilo que passa em sua volta. Acrescenta nisso um sentimento, acrescentamos o sentimento que pensamos nele e permite que tenhamos sentimentos sobre ideias, sobre coisas, sobre símbolos, sobre imagens. E Emmanuel também nos diz o seguinte, que o pensamento é uma força eletromagnética, é uma força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis em circuito de ação e reação. Então isso quer dizer que nós somos um dínamo. Nós geramos essa energia que está dentro de nós e por isso a importância, como vocês já falaram no início do programa, a importância de termos assim uns bons pensamentos e de entendermos realmente como é que isso se produz, como é que ele se conduz. Realmente um pouquinho de misticismo em torno do pensamento, mas a doutrina esclarece muito bem e é muito importante porque na vasta literatura espírita encontramos muito essas assertivas, tanto no Evangelho já diz assim, orai e vigiai. Quer dizer, orai e vigiai não é vigiai os outros, é vigiai o que você pensa, o que você faz, como você conduz a tua vida. Então, hoje nós estamos numa época em que a doutrina espírita como disse, sua vasta literatura já ensina, já nos explica o valor de tudo isso, só que a ciência também já estuda isso. E o ano de 1990, quando o Bush foi o presidente dos Estados Unidos, ele decretou que aquela década seria a década do cérebro, da mente. Então, houve muito estudo sobre esse sentido. Eles queriam saber onde que está o pensamento, como é que gera o pensamento, de que maneira que acontece isso. Na verdade, eles viram que chegaram à conclusão que aquilo tem realmente uma energia, uma força. Sabe que se você tem um pensamento bom, você influencia as pessoas com bom. Se você tem mau pensamento, você influencia as pessoas. Só que não sabem como que isso acontece, ainda não descobriram. Porque ainda não está na hora, né? Não descobriram o espírito ainda. Não descobriram o espírito. Quando descobrirem o espírito, que já estamos na física quântica, né? Já está vendo que matéria não é matéria, né? Então nós vamos chegar lá. Só que na época que nós estamos, ainda não podemos entender tudo, como foi o tempo de Moisés, como foi Jesus, Kardec, só que agora os conhecimentos vêm muito acelerados. Tanto que tem o Joana de Anjos, tem aquela série psicológica, né? Tem toda uma série de livros, existe grupo de estudo só com a série desses livros deles. Por quê? Porque nós temos que aprender a pensar, que a gente não pensa. Nós em diversas reencarnações, nós fazíamos o que os outros falavam que tinha que fazer, o que os outros mandavam, ou a pessoa que estava fazendo. Nós não tínhamos uma coisa tão importante que hoje em dia, que nós sabemos, que é o nosso livre-arbítrio, que nem Deus interfere nesse livre-arbítrio. Quer dizer, nós temos que aprender a pensar e a pensar bem. E para que possamos realmente crescer espiritualmente. Eulécia, então, concluindo ou resumindo, de onde vem o pensamento? Ele é resultante de uma química cerebral ou o pensamento vem da mente, vem da alma, vem do espírito? Bem,
Nós vamos também a André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que explica tudo isso, quem quiser se aprofundar, não só Evolução em Dois Mundos, Pensamento e Vida, do Chico, a literatura é vasta no assunto. Mas André Luiz nos diz o seguinte, que a associação existente entre o centro coronário e o centro cerebral, que se encontra no alto da cabeça, eles são próximos os dois, e movimento sincronizado, a mente administra o seu veículo e exterioriza. Então quer dizer o quê? Que esses centros é que administram, faz com que administre aquilo que veio dentro da gente e você exterioriza o seu pensamento. Utilizando-se, então, no centro cerebral, que recolhe esses estímulos e transmitindo impulsos, avisos, ordens, sugestões mentais aos órgãos e tecidos. Então, vejam bem, o pensamento manda a ordem para as nossas células, para os nossos tecidos. Então, isso aqui, bom, deixa eu seguir, porque senão eu saio do assunto. Então, esses assuntos, é que é tão empolgante esse assunto. Então, esses impulsos e essas sugestões, elas influenciam realmente os nossos tecidos, nossas células, implementando na mente e na mente. Então, mas como a nossa mente é como um cavalo rebelde que está sempre pulando, você nunca consegue parar no assunto só, você está agoniado, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, então nós temos que aprender a disciplinar esse cavalo selvagem que é a nossa mente, né? Como vamos repetir aqui o que Emmanuel falou para Chico Xavier quando ele perguntou sobre a mediunidade. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, nós temos que aprender a disciplinar o nosso pensamento para que tenhamos, assim, bons pensamentos e possamos assimilar bons pensamentos para que eles nos elevem e nos dignifiquem. É uma luta, né? Porque, é uma luta. Como disse o Ayrton no primeiro bloco, nós oscilamos em pensamentos muito positivos, em pensamentos negativos. Às vezes estamos muito bem, de repente alguém nos conta uma história, nós já nos imaginamos naquela situação, sofremos e o nosso padrão de pensamento já cai. Né? Nós temos várias perguntas para você, eu quero até saber de você depois, Ayrton, se pensar muito negativo pode causar doença no nosso corpo. Causa sim. Nós vamos fazer um intervalo agora. Você pode participar aqui pelo Facebook, o Ayrton já está na nossa página, o programa Presença Espírita Ponta Grossa, e nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando do pensamento, como é importante nós pensarmos positivamente. A nossa vida melhora em todos os setores, porque, Eulécia, como a gente perguntava antes de acabar o bloco, quando nós pensamos negativamente, pensamos em doença, pensamos em coisa ruim, isso não repercute no nosso corpo? Repercute muito, Silvia. Tanto é que quando nós pensamos assim, de uma maneira negativa, se eu estou com uma dor, mas isso aqui está doendo, se estou com um problema, fica pensando só naquele problema, a nossa imunidade baixa. Então isso afeta bastante a nossa imunidade baixa e nós não temos aí defesa para reagir, seja um mal físico, seja um mal espiritual, ou seja uma preocupação que tenhamos. Então se você pensa assim, não, eu estou ruim, eu estou mal, eu estou com um problema, estou aqui, mas a gente luta contra isso, vai passar. A gente diz assim, viver é difícil, mas é desejável. Então, quando a gente fala assim, não, mas vai passar, isso aqui amanhã eu vou estar bem, o que acontece? A gente manda essa ordem, esse desejo para o nosso cérebro e ele manda essa ordem para as nossas células. E elas se recompõem, se realinham, de repente, quando você vê, você não tem mais nada. E eu tenho casos, sabe, de pessoa que estava com um problema seríssimo. Ela precisava fazer não sei se é o termo certo, transfusão de sangue, mas era uma transfusão de sangue, ela tinha feito uma, havia necessidade de fazer uma segunda e uma terceira. Mas ela, uma pessoa de muita fé, o que ela fez? Ela falou assim, eu não vou fazer essa transfusão de sangue. Ela começou a meditar, a fazer as suas preces, colocava um copo d'água, meditar, conversava com as suas células, célula por célula, pedindo para que elas se realinhassem e que ela se recompusesse aquilo que o organismo dela tinha necessidade. E ela conseguiu isso em menos de um mês.
Ela conseguiu, foi feito um novo exame, o sangue dela estava perfeito. E isso em diversas situações que a gente tem experiências próprias de pessoas que conversam com a gente, que se a pessoa, e realmente como nós vimos aqui, citamos os nossos benfeitores espirituais, citamos médicos e temos mais outros pela frente, que realmente o nosso pensamento tem uma força muito grande. Se você está direcionado para o seu corpo e você faz a meditação, como Joana de Anjos aconselha muito a fazer meditação, e diversos segmentos religiosos também o fazem, mas isso independe de religião, isso é da pessoa. Que você tenha aquele seu momento em que você se desliga, não precisa muito tempo, não precisa ficar meia hora, uma hora, um dia meditando, não. Mas que você tenha 5 minutos por dia, que você dedica a uma leitura edificante. Nós fazemos o Evangelho, outros livros evangélicos, mas que você consiga se desligar de todos os problemas ali, que você se interiorize. Aí você consegue realmente equilibrar todas as suas células e quando você volta daquele momento de êxtase, você é outra pessoa. Então, são situações, são técnicas que qualquer pessoa pode fazer, independente da sua condição socioeconômica, sua condição de religião, de inteligência. Não é só a pessoa inteligente que consegue isso, não. Porque a inteligência nós desenvolvemos com a prática, colocando ela em prática. Não é ficar, eu não sei, eu não tenho tal curso, eu não tenho curso universitário. Não é o curso universitário que vai te deixar inteligente, ele te dá conhecimento. Mas a inteligência, a sabedoria, somos nós que desenvolvemos através das nossas qualidades interiores que temos, que trouxemos de outras vidas. Eu gostaria de saber da Eulécia como é que a química cerebral ela se relaciona com o pensamento e com as emoções, porque quando nós falamos em química cerebral, nós estamos falando da parte física do corpo, pensamentos, sentimentos, emoções, nós estamos falando da alma. Como é que essas duas partes se relacionam? Bom, o Dr. Bernie Siegel, no seu livro Amor, Medicina e Milagres, ele diz o seguinte: fizeram pesquisa. Ainda não se sabe bem de que forma a composição química do cérebro relaciona com as emoções, com os pensamentos, mas nosso estado de espírito tem um efeito imediato e direto sobre o estado físico. Então, eles não sabem como é que essa química funciona, mas que ela funciona, funciona. Podemos interferir no corpo examinando como nós nos sentimos. Então, vendo como é que nós nos sentimos, nós podemos saber o que nós temos que fazer. Então, nós temos que lutar isso. Eu estou muito triste, eu estou agoniada, eu estou com pensamento, com 1000 coisas querendo resolver. Acalme-se. Você não vai resolver nada, porque ninguém consegue resolver as coisas satisfatoriamente se você está agoniado, se você está desesperado, se você está nervoso, se você está aflito, se você está com raiva. Você não vai resolver nada nessa situação. Se você tomar uma decisão nessa hora, você vai se arrepender, vai dar um problema seríssimo na frente. Então, vamos aprender a dominar a nossa mente através do orar e vigiar, que já diz o Evangelho. Mas, então, 2 recursos podem alterar o estado físico: emoções e imaginação. Representam 2 formas de fazer uma comunicação. Então, vocês vejam, emoção. Se a gente procurar ter, não nos envolver, como vocês já falaram, com desgraças, com ficar comentando comentando coisas que não são benéficas, que não levam a nada, né? Mas assim, não, o que eu vou ganhar com essa conversa? Nada. Então, eu não quero. O que vai alterar a minha vida eu assistindo esse programa? Nada. Então, por que eu vou assistir? Por que eu vou perder tempo numa leitura de um livro que não me traz nada, não tem conteúdo nenhum? Então, não leio, eu vou procurar uma coisa que me edifique, que me fortaleça, que me faça crescer. Porque nós somos espíritos milenares e já fizemos somos espíritos muito endividados. Mas hoje nós não temos mais o direito de errar, porque nós temos muita informação. Então, nós estamos cercados de informações por todos os lados e não temos mais como dizer, errei porque eu não sabia. Hoje nós temos o conhecimento, e o conhecimento está vindo assim muito rapidamente, né?
Então, como nós estávamos falando, eles representam, essas emoções e imaginação, representam duas formas de entrar em comunicação mútua, a mente e o corpo. Porque quando nós nos imaginamos, você não pode viajar para o exterior, para um lugar gostoso, bonito que você está, mas você não viaja quando você vê umas fotos do lugar que você já foi, você não viaja quando você vê uma reportagem com aquele local que você gostaria de estar, você volta, se você viajar para aquele lugar, a hora que você voltar, você está como se tivesse ido, porque aquilo te faz bem. Então, nós temos que realmente fazer essas mudanças, sabe? Não ter inveja porque a pessoa viaja, a pessoa fala, não, mas eu também posso, eu não posso lá fisicamente, mas eu vou espiritualmente, eu vou com a minha mente, eu vou com a minha imaginação, né? Então, nós podemos ser felizes do jeito que nós somos, o que nós temos, porque ninguém nasceu no lugar errado, nós estamos aqui no lugar certo, com a família correta, com os amigos que nós necessitamos, que nós precisamos, no ambiente que necessitamos para o nosso crescimento atual. Eu vou perguntar para você, Ayrton. A Eulécia estava falando a respeito de acalmar a mente, serenar a mente. Como nós fazemos isso diante de uma dor, de uma situação difícil na vida, quando o pensamento fica atribulado, quando nós, às vezes, até desacreditamos em Deus e passamos a pensar até ter pensamentos que não deveríamos ter? Como acalmar a mente diante de uma situação muito atribulada na nossa vida? Bem, vai ser difícil acontecer esse estágio de compreensão quando não nos preparamos antes. É preciso estar se preparando cotidianamente para enfrentarmos situações adversas, porque as situações não avisam quando elas vêm. Agora, se a pessoa não tem hábitos de leitura, de elevação do pensamento, que a Eulécia estava mencionando da prece, vai ser difícil ela estar preparada para momentos delicados dessa natureza. Por isso, o treinamento para essas situações, que a gente não pode se deparar com situações mais ou menos complexas, porque uma vez que você entra num círculo vicioso de pensamentos negativos, vai ser difícil sair sozinho, sem um tratamento que é de natureza espiritual, com algum auxílio de medicamentos, como muitos pacientes precisam. Então, caso contrário, a pessoa não encontra mais forças em si e começa a sustentar alguns pensamentos de pessimismo, de abandono, de desânimo, de fuga da própria existência. Isso pode ganhar um volume tão grande que a pessoa acaba tomando atitudes, às vezes, muito drásticas. Então, a importância de preservar a harmonia espiritual, a elevação de pensamentos e, sobretudo, na prece. O recurso da prece é muito valoroso porque ele fortalece-nos, não fortalece a alma e fortalecendo então diretamente o corpo. Isso repercute diretamente no corpo, na harmonia. E isso vai repercutir em toda aquela bioquímica cerebral que a Eulécia estava mencionando, para regularização dos níveis dos neurotransmissores que a gente conhece. Então, isso se dá através do perispírito. Mas se o pensamento não for direcionado com disciplina, com exercício da vontade, por exemplo, uma boa leitura de manhã, a prece, a leitura, ter um livro sempre edificante próximo das mãos. Porque livro em gaveta, livro em estante, não funciona. Então, você livro tem que ter fechado, livro fechado. Ele tem que estar acessível, assim, onde você estiver, na sala, ou próximo da TV, no quarto, perto da cama, tem que ter um livro, alguma coisa que te ajude a elevar os pensamentos. Porque senão fica difícil quando uma situação mais difícil acontece, para que a gente tenha essa preparação para dizer, eu vou tirar uma lição proveitosa de uma situação amarga. Então, é o treinamento que leva a esse estágio de prevenção e êxito em situações complexas. Eulécia, como que nós podemos entender a mente, né? A mente, ela faz parte do corpo físico, a mente faz parte do corpo espiritual. Como é que entender essa complexidade da mente? Bom, como nós já falamos aqui, a mente realmente ela está no nosso corpo, mas ela age por influência do nosso espírito, do perispírito e depois do corpo, né? Então, é muito importante a gente saber isso aqui, porque nós sabemos, como já comentamos, e vocês estamos falando que o assunto aqui é realmente o pensamento, de estarmos realmente entendendo como é que isso funciona para que possamos fazê-lo.
colocar realmente em prática, porque o objetivo aqui é esclarecer as pessoas, não mostrarmos quem sabe mais ou sabe menos, mas que para o bem viver, para saber podemos viver melhor, para podermos entendermos melhor as situações que aparecem, como a Ayrton falou, as situações problemáticas não dão aviso. Então, você esqueceu de mencionar na bolsa. Carregar um livro na bolsa, a gente sempre carrega um livro na bolsa, porque a hora que você está esperando algum lugar, alguma coisa, você já abre uma mensagem, ou se você está querendo estar preocupada com alguma situação, você abre já a mensagem, você já está se conectando ali e você consegue realmente modificar todo aquele panorama que parecia que ia te deixar transtornada, te deixar desequilibrada, mas a prece é muito importante. E como você falou, se tivermos este hábito da prece, de orarmos sempre, então nós já voltamos sintonizados, já amanhecemos sintonizados, né? O Evangelho no lar, o Evangelho você sozinha, o Evangelho aonde você estiver. Isso não é me faltou a palavra, não é modismo, hein? Fanatismo? Não é, obrigada, não é um fanatismo, mas é uma maneira de viver que nós aprendemos com os nossos benfeitores espirituais, com Emmanuel, Joana de Ângeles e André Luiz e tantos outros aqui, né? É o manual de instrução da nossa vida, né? Manual de instrução. Manual de instrução são esses livros da codificação, são esses livros de mensagem, né? Que existe, tem livros de bolso que você pode pôr até no bolso da camisa, né? Num bolsinho aqui, que você tenha essa ferramenta à mão quando for necessário. Eulessi, qual que é a relação entre a doutrina espírita e a nossa maneira de pensar? Aliás, a doutrina espírita muda a nossa maneira de pensar? Ela muda, porque o que realmente a doutrina espírita nos ensina é aprender a pensar. É aprender a pensar. Então, nós não temos mais quem, dentro da doutrina espírita, nós não temos uma pessoa ali que é o chefe ou tem o alto cargo, que vai nos dizer o que nós temos que fazer, de como que nós vamos, tem que ser espírita assim, assim, assado, ou você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não existe nada disso. Nós aprendemos uma coisa muito importante, que é o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio desde que adquirimos a consciência. Então, nós sabemos, tudo podemos fazer, mas nem tudo é lícito e nos convém. Então, a gente temos esse livre-arbítrio, tendo esse discernimento do bem e do mal, nós erramos ainda fazemos coisa errada. Apesar do conhecimento, nós fazemos a coisa errada. Só que nós tendo consciência, você acaba corrigindo aqueles seus erros e você está errando menos. Então, ela tem realmente uma influência. A gente sempre fala em palestrinhas onde a gente comenta sobre isso, que nós temos uma coisa assim, de saber em que estágio nós estamos, o que nós progredimos, é só você pensar, porque sim, poucos são aqueles que nasceram lá de espírita. Eu não nasci. Eu vim pela dor. Então, você verificar, examinar como que você era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos, e hoje o que você é? Você está diferente na sua maneira de pensar? O que doutrina te trouxe? Quer dizer, se você está num grupo de estudo, você está aprendendo, você está crescendo. Bom, nós vamos continuar falando desse assunto. Você pode conversar com a Ayrton aqui pelo Facebook, mandar seu nome para concorrer ao livro Há 2000 anos ou fazer alguma pergunta a respeito desse tema. Nós vamos para o último intervalo agora e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita e ainda dá tempo de você participar do sorteio do livro Há 2000 anos, da psicografia de Chico Xavier, contando uma história muito bonita e emocionante do cristianismo primitivo. E o Ayrton está no Facebook, você pode deixar seu nome, curtir a página que ele já coloca o nome para o sorteio. Eu gostaria de saber da Eulessi a respeito daqueles monstrinhos, né, dos monstros do pensamento, que muitas vezes a gente passa o dia
e eles estão lá atazanando, né, a nossa mente. Como é que fazemos para nos livrarmos deles? Fica lá dentro e não tem jeito de sair. Mas isso acontece quando nós acumulamos muito pensamentos, cargas negativas. Então, o que acontece? Essas cargas negativas, elas desconjuntam os nossos delicados tecidos sutis, né? Eles desestruturam e ocasionam algumas ocorrências bem sérias. Quando estamos com impetuosidade, ela bloqueia a razão e desarticula o sistema nervoso central. A queixa e o azedume emitem ondas pessimistas que sobrecarregam os sistemas de comunicação, acontecendo um envenenamento mental. A ira turva o discernimento e produz disfunção gástrica pelos tóxicos que lançam na corrente biológica. Quem não se sentiu mal, depois de um acesso de raiva, de ódio, de ira, e às vezes fica até doente no outro dia. E às vezes culpa o alimento, né? Às vezes e põe culpa no alimento. Comi alguma coisa que não fez bem, mas na verdade... Mas sabe que falando nisso aqui, Silvia, é interessante a gente fazer também, quando formos nos alimentar ou tomar uma água, seja onde for, a gente fazer uma prece. Não precisa fazer prece em voz alta, com pensamento para que abençoe esse alimento. Porque, por vezes, você vai num lugar estranho, num restaurante assim, às vezes o cozinheiro está de mau humor ali, contamina a comida. Por isso que se diz assim, a boa comida é quando é feita com amor. Tem vibrações boas ali. A mágoa enlouquece a pessoa, em razão de produzir fixação que se transforma em monodeísmo avassalador. Então a pessoa fica com mágoa, isso é um veneno, é um lixo mental. Um dos primeiros, acredito que são os passos mais fáceis da gente corrigir para que não tenhamos isso, uma coisa negativa na nossa mente, é a mágoa. Porque nós nos magoamos muito facilmente. Qualquer pessoa, não me cumprimentou direito, às vezes por coisinha à toa, simples ali, que você devia de passar, nem tomar conhecimento, você guarda aquilo, fica curtindo aquela mágoa. Drama, às vezes vira drama. Vira drama por coisinha de nada. Então esse hábito, essa disciplina de termos, sempre ver o lado bom das pessoas. Porque eu não posso ver o lado ruim, porque eu também não sou boa. Eu também tenho minha parte ruim. Então, nunca devemos julgar. Então, ver sempre o lado bom das pessoas e desculpar os outros, não a si. A insatisfação perturba o senso de observação e afeta o ritmo circulatório, promovendo quadros depressivos ou excitantes ou prejudiciais. Então, veja, insatisfação, né? A gente está sempre insatisfeita. Não gostei disso, não gostei daquilo, eu gostaria de ter aquele outro, e vejam bem que ela afeta a corrente sanguínea. O ciúme, esse é pior, isso aqui faz um mal danado, tanto que já foi constatado que o ciúme desenvolve certos tipos de cânceres. Então, ela desencadeia a desritmia, né, pela tensão que domina os neurônios condutores do pensamento. Então, hoje já está provado que realmente o ciúme desenvolve certos tipos de câncer. A maledicência, meu Senhor do céu, a maledicência incorpora a calúnia e ambos desorganizam a escala de valores. Vocês já pensaram? Uma pessoa que está sempre fofocando, está sempre caluniando, ela desequilibra os valores, então ela perde os valores. Então, uma pessoa que está sempre mentindo, fazendo isso, chega num momento que nem ela sabe mais o que é o certo, o que é errado, o que é verdade, porque ela se envolveu tanto com aquelas mentiras dela, que para ela aquilo é verdade. A ansiedade, o medo, desestrutura o edifício celular, dando margem a distonias complexas. A vingança, essa é feia. Sob qualquer aspecto, corrói os nossos sentimentos. Então, a pessoa que tem espírito de vingança, ela vai perdendo todos os sentimentos e pode levar a situações de destruição, brechas para a amargura, para o suicídio, para a alucinação. Então, é muito sério isso. Isso sem entrar na área da mediunidade, porque já foram tratados em diversos programas sobre isso.
Então, vários tipos de cânceres, de alergias e infecções da esfera física e neuroses, esquizofrenias, psicose na ordem psíquica, da faixa psíquica, têm as suas genes no comportamento mental e nos seus efeitos morais. Então, vocês vejam só como é importante a gente aprender a direcionar, a pensar bem e a vigiar e tirar esse lixo mental dessas coisas negativas que por vezes nós agasalhamos, porque nós ficaremos mais saudáveis. Nós ficaremos mais saudáveis, às vezes até curamos muito dos males que nós temos pelo direcionamento do nosso pensamento. Então, nós vemos que as construções positivas do bem e o cultivo das virtudes evangélicas, ela produzem quadros de saúde e de bem-estar, que não só para nós, mas todos aqueles que estão à nossa volta, porque já tem um pensamento que diz, como pensas, viverás. Então, se eu quero viver bem, vamos pensar bem, vamos procurar disciplinar o nosso pensamento e nos dedicar um tempo a nós mesmos, porque por vezes nós corremos tanto na nossa vida à busca de valores materiais, de bem-estares, que esquecemos de eu, pessoa, e eu. Às vezes tem que ficar doente, você tem que ter um problema de saúde para você ter o seu tempo de pensar. Nós temos que nos dedicar um tempo a nós para fazermos realmente essa avaliação, para podermos ter forças, porque não é fácil você você mudar-se a si mesmo, mudar o seu comportamento, porque a gente gosta muito de mudar o comportamento dos outros, né? Mas o nosso comportamento é muito difícil de assim fazê-lo. Eu quero saber de você, Ayrton. Essa pergunta chega aqui para a gente sempre no programa. Os espíritos conseguem ler nossos pensamentos? Bem, isso no livro dos Espíritos, nós temos instruções sobre isso, que os Espíritos influenciam-nos diretamente, a todo instante, nós estamos à mercê dessa influência. Por isso que o que a Lécia está dizendo é tão importante, na medida em que nós educamos aquilo que pensamos, atraímos pensamentos ou seres que se afinizam com aquilo. Imagine, já que se os nossos pensamentos forem de natureza má, iremos atrair outros que vão intensificar os nossos pensamentos, de tal forma que a elevação dos pensamentos, o cultivo de bons sentimentos atrai esses espíritos que simpatizam conosco por esses sentimentos e são grandes auxiliares para o nosso fortalecimento interior. E muitas vezes, sem perceber, os espíritos conduzem a nossa vida. E se vão nos conduzir, que seja para o bem. Então, a escolha também está ao nosso alcance, da escolha da natureza de pensamentos e saber que esses pensamentos são cultivados têm consequências imediatas. A todo instante, nós estamos permutando pensamentos também com os desencarnados. Eulécia, o nosso comportamento tem a ver com a nossa vida mental ou é o reflexo mesmo da nossa vida mental? É o reflexo da nossa vida mental, porque como você vive, como você pensa, você vive. Nós somos, nossa vida íntima, nosso lugar, tudo que nós somos é daquilo que nós pensamos. Então, nós temos que realmente acumular essas cargas positivas dentro de nós e não as deletérias, porque as deletérias, elas nos prejudicam, como nós vimos até esse momento. Então, se nós tivermos mudarmos esse nosso comportamento, a nossa imunidade irá aumentar, irá nos proteger. Porque, a não ser em exceções assim, de casos de pessoas que têm problemas e que têm um reajuste do passado. Porque tudo que nós fazemos está impregnado ao nosso perispírito. Ao reencarnarmos, aquilo que está no nosso perispírito reflete no nosso corpo. Mas, devido à nossa boa conduta, de mudarmos a nossa maneira de pensar, por vezes o mal que é por ser muito grande torna-se pela metade ou às vezes até anula-se pela nossa maneira de agir, de pensar. Por isso que dentro da doutrina espírita todos nós é direcionado o quê? Para o estudo e para a caridade. Nós temos que aprendermos também, mas temos que trabalhar com as mãos. Temos que trabalhar as mãos, porque toda pessoa que é envolvida em trabalhos
com a caridade, em ajuda ao próximo, fazendo coisas edificantes, ela, por vezes, ela fica assim, ou numa campanha, ou um dia que é um dia estressante, que você tem que fazer, trabalhar um dia inteiro numa instituição, alguma programação dela, você fica extenuada no final do dia, mas é um cansaço gostoso, que te faz bem, porque aquilo te revigora, e outro dia você está melhor do que você estava antes. Por isso que nós falamos assim, sempre fazer essa consulta, essa análise de você mesma, porque é muito difícil você olhar para dentro de si, porque a gente é muito orgulhosa, você não quer ver os seus defeitos, né? É fácil você se olhar no espelho, você se arruma, você se maquia, você se penteia, você fica ótima. Ver a parte externa, né? A parte externa, só mas bonito, a parte interna, essa é difícil. Essa é só nós que vamos fazer, porque externa tem muita gente que pode fazer pela gente também e nos ajudar. Mas a parte interna, essa é a mais difícil, por isso, por ser mais difícil, que nós temos que começar a fazê-lo assim, para que não percamos essa encarnação, porque nós já temos o caminho a seguir. Nós não podemos mais pegar atalhos, inovações, novidades. Sabe? Nós temos aqui dentro da doutrina, porque ela é filosofia, ciência e religião. Então, é o tríplice aspecto. Ela nos mostra, nos ensina tudo a bem viver. Eu vou fazer uma pergunta bem prática para você. Porque nós estamos com o nosso tempo praticamente esgotado, mas eu gostaria que ela respondesse isso para nós. Por que quando nós pensamos numa pessoa, de repente ela liga ou ela aparece? Porque é a transmissão do pensamento. Já não se fez umas experiências, lá, os russos, se não me engano, de duas pessoas estarem em câmaras de chumbo para que não houvesse interferência nenhuma, não se comunicavam? Nós podemos fazer isso. Os espíritos se comunicam dessa maneira. Nós, conforme formos evoluindo, nós não vamos mais usar o órgão focal. Nós nos comunicamos pelo pensamento. Comigo já aconteceu muitas vezes. Não tem nada de sobrenatural. Nada de sobrenatural. Isso aqui não tem nada de sobrenatural. Muitas vezes, você quer telefonar para a pessoa, ela telefona, você quer conversar com ela, ela vem na tua casa, sabe? Então, comunicação de pensamento. Quando você tem afinidade com uma pessoa, mais fácil. É mais ainda, fácil, né? Você não precisa nem usar o telefone, você já se comunica realmente pelo pensamento. Eu encontro com ela, nossa, estava pensando em você, queria conversar sobre esse assunto. Pois é sobre isso que eu quero conversar com você. Então, são sintonias, não existe nada de sobrenatural. Por isso que é importante a gente estudar, porque nós temos dentro da doutrina todas as explicações lógicas para tudo. Eulécia, nós vamos fazer o sorteio agora do livro. Só gostaria de dar um recado aqui. As nossas amigas da Organização Espírita Irmã Sheila mandam um recado para todos, que no dia 28 de novembro, na sexta-feira, a partir das 2h, vai iniciar a exposição dos trabalhos de Natal que elas fazem todos os anos, cuja venda repercute, a renda vai para a compra de alimentos e de manutenção na casa, na Rua do Rosário 556, mas mais perto nós vamos dar esse recado novamente para que todos fiquem atentos a esse evento que você faz parte também, né? E as coisas estão lindas lá, nós já passamos para olhar e vale a pena prestigiar a Irmã Sheila. Então, Eulécia, eu gostaria que você sorteasse para nós o livro Há 2000 Anos. Só a letra, né? Quem ganhou o livro aqui no sorteio do livro Há 2000 Anos foi a Dayana Souza, e que poderá retirar o seu exemplar do livro Há 2000 Anos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, na Livraria Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado ali da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. E também você, visitando a livraria, vai encontrar muitos outros livros, tá, interessantes da literatura espírita.